O gás perfeito ou um gás ideal é um modelo teórico que nos permite estudar de maneira simplificada o comportamento de um gás. Na prática, esse modelo não existe. Ele serve somente como modelo teórico para esse estudo que faremos a partir desta aula. As variáveis de estado são grandezas físicas que servem para caracterizar certa quantidade de gás. A pressão, que é uma medida indireta das colisões do gás com as paredes do recipiente. O volume, que mede a capacidade do recipiente no qual o gás está contido. E a temperatura, que é a medida indireta da agitação das partículas, das moléculas desse gás. Uma transformação gasosa é qualquer operação na qual pelo menos uma dessas variáveis de estado sofra alteração. Nessas transformações, considerando que a massa de gás não sofre alteração, a relação entre a pressão, o volume e a temperatura desse gás é igual a uma constante K, que depende da natureza e da massa do gás. Por meio dessa relação, então, estabelecemos a equação geral dos gases perfeitos, que nos permite estudar o comportamento desse gás ideal. E por falar em transformações, temos três transformações particulares. A isotérmica, que ocorre quando o gás sofre uma compressão ou descompressão a uma temperatura constante. A transformação isobárica, que ocorre sob pressão constante, quando o gás sofre uma mudança, uma alteração no seu volume por variação da temperatura dele. E a transformação isovolumétrica ou isométrica, na qual o volume do gás não se altera durante a transformação, ou seja, estão variando somente a pressão e a temperatura desse gás. Bom, pessoal, então essa foi a nossa introdução ao estudo do comportamento térmico dos gases. Agora a gente vai lá para o quadro para fazer as nossas aplicações. Bora lá? Bom, então aqui a nossa lei geral dos gases perfeitos. Percebam que o gás está sofrendo uma transformação do estado 1 para o estado 2. Então aqui na equação geral, a gente tem do lado esquerdo o estado do gás, as grandezas relacionadas ao estado 1 e as grandezas do lado direito relacionadas ao estado 2. Então, pressão 1, volume 1, temperatura 1 do estado 1. Pressão 2, volume 2, temperatura 2 do estado 2, ok? Então essa é a equação geral para uma transformação que envolva todas as três grandezas. Mas eu tenho as transformações particulares, quando uma das grandezas é mantida constante. Então, a isotérmica é a primeira delas, ocorre quando a temperatura é constante, então o gás sofre um processo de compressão ou descompressão a temperatura constante. Percebam que na equação geral eu vou cortar a grandeza temperatura, tá? Então ela não vai aparecer aqui porque ela é constante. Aqui está a nossa isoterma, essa linha laranja é a nossa isoterma. Graficamente eu vou ter sempre um gráfico pressão por volume. Nesse gráfico a pressão é dada no eixo vertical e o volume no eixo horizontal. E a isoterma são essas curvas aqui que representam a transformação sobre uma temperatura constante. Se eu tiver mais de uma isoterma, a isoterma mais externa é sempre mais quente que a isoterma mais interna. Então aqui T1 e T2, a temperatura 2 é maior que a temperatura 1, porque T2 é uma isoterma mais externa do que T1. A transformação isobárica, tá? A nossa segunda transformação particular, aqui a pressão ela é constante, então eu vou fazer uma transformação mantendo a pressão constante, tá? Aqui o nosso gráfico, a pressão não varia, tá? O gráfico pressão por volume, e aqui o gráfico volume por temperatura. Um gráfico mais difícil de aparecer, mas é possível também. Olha a equação geral, agora eu não tenho mais a pressão, eu tiro a pressão aqui porque ela é constante. Terceira e última transformação notável aí, de destaque, é a isométrica, a isovolumétrica
ou isocórica. Aqui o volume é constante, ou seja, o recipiente é indeformável ou com êmbolo fixo. Aqui está a nossa pressão constante, a linha, o nosso volume constante, aqui a nossa linha laranja, um gráfico de pressão por volume ou um gráfico de pressão por temperatura. Tá? Esse gráfico ele é mais difícil de aparecer, mas também aparece. A equação geral de novo, agora com o volume, eu corto o volume já que o volume ele é constante. Nossa aplicação, o gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de gás ideal e 3 estados intermediários, A, B e C dessa massa gasosa. Então, a temperatura não é dada porque ela é constante. Então, eu vou usar aqui aquela fórmula da isoterma, P1V1, P2V2 nas transformações, ok? Então, para calcular o PB, eu posso fazer o gás variar o estado de A para B. Então, em A, a pressão é 4 e o volume é 0,1. Em B, a pressão é PB e o volume 0,2. Então, eu tenho aqui, 4 vezes 0,1 é igual a PB vezes 0,2. Ok? Eu posso cortar essa vírgula aqui e o nosso PB fica, então, 4 dividido por 2, ou seja, 2 ATMs. E para calcular o volume aqui, agora eu sei que aqui vale 2, se eu calcular o volume VC, eu vou usar de novo a mesma fórmula da isotérmica. Então eu vou fazer 2 vezes, agora aqui PB, que é 2 ATM que eu acabei de calcular, vai ser correspondente ao volume de 0,2. Então 2 vezes 0,2 é igual a 1 vezes o VC. Portanto, o nosso VC vai ser igual a 0,4 metros cúbicos. Nesse exemplo aqui, nós temos duas curvas isotérmicas, curva isotérmica A e curva isotérmica B aqui representada. Então, a resolução vai ser um pouquinho diferente. Então, nesse caso aqui, o problema pede para calcular a pressão P, né, essa pressão aqui. Existem algumas formas de fazer esse exercício, né? Eu vou fazer por uma das maneiras, mas não tem uma única maneira de fazer isso. Bom, para calcular a pressão aqui, eu vou trabalhar com essa isoterma aqui, esse TA. Então eu vou fazer a transformação, vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, esse ponto aqui. E eu vou fazer essa transformação do gás indo de A para B, ok? Como essa transformação vai ser isotérmica, então eu tenho PA vezes o VA igual a PB vezes o VB. Ou seja, eu cortei a temperatura porque eu estou numa transformação isotérmica. Então, o PA é o próprio P. O volume correspondente vai ser 2, então P vezes 2 é igual. Aqui na transformação a pressão B é 1. E o volume B é 8. Portanto, essa pressão pedida aqui vai ser 8 dividido por 2, ou seja, 4 ATM. Na letra B, o problema pede para calcular o volume V, esse volume aqui. Então, eu vou fazer outra transformação isotérmica, agora com a isoterma B. Então eu vou pegar aqui e vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui vai ser o B, ok? E eu vou fazer essa transformação de A para B. Agora eu tenho essa pressão, né? Eu calculei na letra A, isso aqui é 4, ok? Então eu tenho aqui, PA, VA igual a PB, VB, PB, ok? E aí eu tenho agora a pressão aqui, no ponto A é 4, o volume aqui é 8, tá? Então nesse ponto aqui. A pressão aqui é 1 e eu vou calcular o volume VB, portanto o volume VB 32 litros, ok? Aqui a unidade de volume litro. Na letra C, o problema pede para calcular a temperatura B, ok? Agora eu não posso trabalhar com
transformações isotérmicas. Então eu tenho algumas formas de fazer aqui. Tá? Eu posso trabalhar com uma isobárica ou uma volumétrica. Eu vou optar por trabalhar com uma isobárica. Então vou chamar aqui de A, aqui de B. E eu vou fazer essa transformação aqui, de A para B, ok? Essa transformação é uma transformação isobárica, então eu vou trabalhar com VA sobre TA igual a VB sobre TB. O volume em A é 2. A temperatura de A eu vou pegar aqui, ó. Normalmente ela fica embaixo na isotérmica, então é 300. Tá? Igual o volume em B é 8, tá aqui. E agora sim eu vou calcular o TB. Eu vou simplificar aqui, vou dividir tudo por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Portanto, o TB vai ser igual a 4 vezes 300. Portanto, a temperatura da isotérmica B vai ser 1200 Kelvin. Perceba que está fazendo sentido, né? A isotérmica mais externa ela é mais quente do que a mais interna. Então, o TB é maior do que TA como esperado. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre o estudo do comportamento térmico dos gases. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até a próxima, pessoal!